Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para compartilhar algo da palavra de Deus, e eu quero nesta feita comentar os parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol, ligada com Apocalipse capítulo 5. Este é o tempo em que o poder vivificador que ressuscitou a Jesus Cristo tem vindo sobre a verdadeira igreja, porquanto o nosso parente redentor, Senhor Jesus Cristo, tem tomado o livro da redenção, que foi o título de propriedade que Adão perdeu em Gênesis, e ele desce à terra para reclamar os seus direitos de redenção. O preço foi pago no Calvário. Ele derramou seu sangue, tinha que ser um parente para poder redimir. Depois ele intercedeu por 2000 anos por cada nome que está no livro da vida do Cordeiro. Porém agora, depois que termina os seus dias de intercessão, ele desce à terra, de acordo com Apocalipse 10, com um livro na mão. Um livro que é chamado de testamento. Testamento porque tem herdeiros. E se são herdeiros, esses nomes têm que estar no testamento. Então ele vem reclamar os seus direitos, isto é, chamar os seus eleitos, os seus redimidos, a sua noiva escolhida e eleita por ele desde antes da fundação do mundo, para se pôr ao lado dele. Veja, ele é a palavra, então ele a reclama. E para isso ele teve que tomar os seus direitos de redenção, para expulsar o invasor de sobre a sua propriedade, que nesse caso é a sua igreja, que estava presa, veja, por esses rios denominacionais, presa dentro do sistema religioso. Ela não podia sair, estava presa debaixo de credos, debaixo de tradições, debaixo de mandamentos humanos, debaixo de interpretações. Então veja, ele agora vem da eternidade, ensanguentado, com o título. Veja, ele não é mais o intercessor, ele veio reclamar. Então ele chama ela de dentro do sistema religioso, que de acordo com a Bíblia é chamado de uma sepultura denominacional. Por isso diz a Bíblia, desperta de entre os mortos. Então, pela primeira vez na história da igreja moderna, durante todas essas eras, nunca houve um chamado para que a igreja saísse da sepultura religiosa. Mas nesse tempo do fim, nesse dia da redenção, quando a cabeça tem se levantado para reclamar o seu corpo que estava preso, veja, preso dentro do sistema eclesiástico, então a verdadeira igreja, veja, ela ouve uma voz: sai dela, povo meu. Veja, e o mesmo poder que ressuscitou a Jesus vem para vivificar os nossos corpos mortais, para trazê-lo em sujeição à verdade da palavra. Por isso, a escritura mais importante do Novo Testamento para este dia se encontra em Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Veja, que coisa maravilhosa! Selado com os 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de o desatar, ou melhor, e de desatar os seus selos? Veja, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Esse é um livro de redenção. Por isso, quando ele desce em Apocalipse 10, ele vem como leão. Veja, um leão para reinar, um leão para governar, para agora expulsar o invasor e estabelecer seus direitos. Por isso ele pisa com um pé na terra e um pé no mar. Veja, e levanta suas mãos e disse: o tempo acabou, o tempo de estar preso, o tempo de estar dominado, o tempo de estar escravizado debaixo das mãos de credos e dogmas e interpretações, debaixo do espírito religioso. E ele vem agora para tomar esse livro de redenção, onde estão os seus direitos. Veja,
E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João olhou e viu o título na mão de Deus. E ele viu que se não se apresentasse um parente redentor, alguém que pudesse reclamar seus direitos, veja, nenhum de nós poderia ser liberto do sistema eclesiástico e nenhum dos mortos poderia ressuscitar e a terra não voltaria à mão dos herdeiros originais. Veja, por isso João chorou. Veja, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhe, quando ele vem agora para reclamar seus direitos, ele não é mais um cordeiro. Ele foi um cordeiro durante as 7 eras, mas agora ele muda, Deus entra em morfe, é o mesmo ator, porém mudando de posição. Ele agora é um leão. E se ele vem como leão, ele vem para impor os seus direitos. Ele vem para impor os direitos pelos quais ele morreu do Calvário. E esses direitos, primeiro, chamar o seu povo para se pôr do lado dele. Veja, a igreja agora tem acesso ao pilar de fogo, tem acesso à revelação da palavra, tem acesso à árvore da vida, porque ela é chamada por ele. Veja, ela é reclamada e ele vem para ordenar Satanás a tirar as suas mãos imundas de sobre a propriedade do Deus Altíssimo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, veja, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, 7 vozes, foram 7 mensageiros, foram 7 Espíritos, 7 pontas, esses homens que eram a continuidade da obra de Jesus Cristo aqui na terra. Veja, 7 pontas, porque vieram defender os direitos do Cordeiro. 7 olhos, porque podiam captar a profecia para o seu dia. Veja, esses líderes, essas 7 vozes, veja, que continham o mistério dos 7 trovões. Veja, para revelar agora quem são os herdeiros, quem são os dignatários, quem são aqueles pelos quais ele intercedeu, quem são aqueles sobre os quais ele tem direito e que Satanás não pode mais segurá-los, Satanás não pode mais dominá-los, Satanás não pode mais enganá-los. Veja, os eleitos de todas as eras. Veja, então veja, a escritura mais importante. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Veja, esse é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O leão tem rugido, o leão tem vindo agora para dominar. Veja, ele é herdeiro, ele conquistou os seus direitos na cruz do Calvário. Ele passou por todas as investigações de Apocalipse 5 e foi declarado como digno. E ele vem agora sobre a semente eleita, essa que vem predestinada, esse eleito que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. E ele vem para vivificar esse eleito. E como ele o faz? Pelo poder de sua palavra. A sua palavra é espírito e vida. Ele vem agora para vivificar nossos corpos mortais. Porquanto os que estamos vivos, veja, nós que fomos batizados com o Espírito Santo, nós estamos em Cristo. E Cristo é as primícias. Porquanto, estando em Cristo, nós nos tornamos as primícias. Veja, e os últimos serão os primeiros. E ele vem agora para vivificar a igreja que está viva, para trazer a ela seus direitos de redenção, para fazer dela reis e sacerdotes, reis para governar, reis para ter o poder da palavra falada, reis para poder ordenar a Satanás, reis para dominar o pecado, para dominar todo o mundanismo, e sacerdotes para ter acesso outra vez ao pilar de fogo, aquilo que Adão perdeu em Gênesis, quando Deus, no entardecer do dia, veio para ter comunhão com a sua família. Veja, o homem tinha pecado, tinha feito para si um avental com as folhas de figueira, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve que se esconder. Veja, porque folhas de figueira não possuem sangue, não têm poder de redenção, não puderam estar em comunhão, não puderam estar na presença do pilar de fogo. Mas quando o nosso parente redentor toma seus direitos de redenção, veja, ele traz a redenção para dentro do seu corpo, que é a igreja, ele a santifica pelo poder do seu sangue, dá a ela o Espírito Santo. Então a igreja agora tem direitos, veja, direitos a acesso ao pilar de fogo, que está além do véu. Ela pode agora entrar em comunhão, ela pode agora contemplar e não morrer, ela pode agora
ter acesso ao maná escondido, ter acesso ao poder vivificador que reverdeceu a vara de Arão, ter acesso agora ao sangue da redenção, ter acesso à palavra, veja a palavra dentro da arca, mas agora a palavra está sendo escrita nas tábuas de carne de nosso coração. Então ele diz assim, na mensagem ao nascer do sol, a respeito desse momento em que ele está reivindicando os seus direitos. Veja, agora vejam, vocês haverão sido vivificados. Veja, vós, que em um tempo estáveis mortos em delitos e pecados. Veja, em trevas, dentro do sistema organizado. Ele agora vos tem vivificado. E o que é vivificar? É trazer a vida, é ressuscitar. Veja, a cabeça levantou, porquanto o corpo tem que seguir a cabeça. Com o quê? Com o seu espírito, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo de ressurreição. Veja, e se este espírito mora em seu corpo mortal, observe, então ele também o vivificará, ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à palavra, sujeito a essa mensagem, sujeito a cada verdade da Escritura. Agora, como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa, porque isso, na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra. Seguro? Você não pode correr sem isso, porque está só lançando faíscas e por fim a máquina parará. Se você não crê em toda a palavra, então tem uma parte de gasolina e outra parte de água e o carro assim não se move. Ele está se referindo, veja, à mecânica e à dinâmica. É necessário ter toda a palavra, que nesse caso é a gasolina, mas tem que vir sobre esta palavra, a faísca, o poder vivificador. E é isso que prova que é um eleito, que a palavra está vivendo em você. A palavra tem te vivificado. Veja, se não é assim, então o tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. Eu creio nisso, porém não creio nisso. Digamos, a pessoa diz assim, eu creio nisso, porém não creio naquilo. Esse carro não está se movendo. Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isso, toda a palavra é a verdade. Veja, o eleito, crendo em toda a verdade, não misturando suas ideias. Eu não estou aqui para que você viva da minha história. Não, nós estamos tentando apontar quais escrituras ligadas com a Bíblia estão se cumprindo em nossos dias. E é esta palavra, e é este o corpo que está vivificando a verdadeira igreja. Veja, agora, notem isto com cuidado, enquanto estamos terminando. É como uma sementinha na terra. Agora, potencialmente você já está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Nesse momento você é ressuscitado. Seu corpo nesse instante é potencialmente ressuscitado. Vejamos a sementinha semeada na terra. Tem que beber da fonte de Deus, as águas que caem. E enquanto bebe, vai crescendo para ele, chegando a se assemelhar mais e mais com a semente que entrou na terra. A igreja se tem desenrolado da mesma maneira, por meio da justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e agora está, veja, na etapa da florescência, mostrando-se nesta grande união de igrejas. O indivíduo vem pelo mesmo processo. Tudo que conhecemos marcha pela mesma escala de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora aqui a gente vai crescendo na plenitude da ressurreição, guiado pelo Espírito, da mesma maneira como o sol vai atraindo a plantinha que está bebendo da fonte de Deus. Ela somente pode beber de uma só fonte. Molhe-a você alguma vez com azeite e a matará, correto? Molhe alguma vez com água suja e contaminada e verá como lhe estorvará o crescimento e ela lhe roubará o fruto. Porém, molhe-a você com a água da chuva. Veja, molhe-a você com a água da chuva, a qual vem diretamente do alto e que não contém nenhuma química feita pelo homem, e então verá como crescerá essa plantinha. Isso significa alimentar-se da pureza da mensagem, da pureza da Bíblia e ser transformado na imagem perfeita da palavra, vivificado pelo Espírito Santo. É Jesus reclamando a igreja eleita. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.